Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. A partir da publicação dos princípios editoriais das organizações Globo, a edição deste programa quer saber por que não se fez isso antes, quer dizer, por que é tão complicado para a imprensa brasileira se tornar um pouco mais transparente, menos arrogante. Como é que você vê essa questão, Eugênio Butti? Olha, Diniz, eu acho que... Eu não sei se a pergunta por que isso não foi feito antes não nos leva a perder de vista uma sequência de acontecimentos nessa área que mostram por que não aconteceu antes. Vamos lá. Existem, como eu tinha lembrado, os manuais de redação, os jornais no Brasil já têm, vários jornais já têm códigos ou princípios ou parâmetros ou manuais pelos quais eles se orientam. Mais de um jornal já teve a experiência do ombudsman para receber reclamação do público, isso vem funcionando bem em alguns casos, em outros não. Mas a elaboração de um documento desse tipo para um grande grupo e não só para um veículo, me parece que é inédito no Brasil. Eu não tenho certeza absoluta porque eu não estou verificando todos, mas o Grupo Folha não tem, o Grupo Estado não tem, existe o Manual do Estado, o Manual da Folha, e, de alguma maneira, esses princípios de um jornal acabam abarcando práticas de outros veículos do mesmo grupo, mas nós não temos os princípios editoriais do Grupo Abril, do Grupo Folha, do Grupo Estado. Para isso que eu estou chamando a atenção. Então, nesse sentido, não foi feito antes, mas me parece que de grandes grupos de comunicação é um dos primeiros. E depois é difícil fazer isso. Você pega aqui mesmo, nós estamos na EBC, antiga Radiobras. Na gestão anterior, da qual eu fiz parte, nós publicamos um documento de compromisso com o cidadão que tinha lá os seus parâmetros pelos quais o jornalismo de toda a empresa se comprometia a atuar. A atual gestão mantém esse documento, mas está elaborando outro, é necessário outro, é necessária a atualização desse tipo de parâmetro. Ora, ele ainda não saiu. Nesse sentido, a EBC está atrás das organizações Globo, mas também está trabalhando nesse sentido. Então, eu não seria tão categórico em dizer que o documento das organizações Globo é tardio por esse motivo. Por esse motivo, talvez não, mas considerando que o debate sobre o papel e os procedimentos da imprensa começou, teoricamente, no Brasil, ainda durante a censura, não é? A Folha, precursora, lançou uma coluna de discussão sobre mídia em 75. Em 75. Claro. Não é? Portanto, há tempo aí, há um lapso muito grande que podíamos ter avançado, não para criar mecanismos e entidades, mas para promover o debate. Eu lembro que quando saiu a coluna, o Jornal dos Jornais, da Folha, amigos meus, bons amigos e companheiros de jornal, mas essas coisas você não devia levar ao público, são segredos profissionais. Né? Isto foi me dito em 75, e durante muito tempo a coluna não foi de redações, e aquilo que o velho Otávio Frias de Oliveira me advertiu quando eu propus a criação da coluna, ele falou, olha, você vai arranjar muitos inimigos. Portanto, isso foi também em 75. Portanto, nós temos aí um gap, um grande intervalo em que nós poderíamos ter ganho velocidade, ganho tempo, e para criar alguma coisa mais consistente. Mas eu não quero monopolizar, porque tem aqui uma pergunta de um telespectador de Camboriú, do Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Joel Minúsculi. Eu vou encaminhar essa pergunta que veio pela internet para o Rogério Cristofoletti.
Ele pergunta, no documento das organizações Globo consta a análise crítica das edições passadas é um imperativo. Pergunta o Joel Minúsculo, será que não seria interessante que as organizações Globo começassem a divulgar também essas análises, como na figura do ombudsman da Folha, para consolidar o documento? Olha, interessante seria. Agora precisa ver qual o tipo de disposição uma organização como essa tem para o diálogo. É importante notar que um documento como esse, ele inicia o diálogo, ele tenta, como já foi dito aqui, ele tenta renovar um compromisso de maior proximidade com o público, com os seus públicos, com as suas audiências. Eu acho que esse momento, o momento de emergência de um documento como esse, está cercado da emergência de alguns outros valores, que são cada vez mais importantes. Um deles é o valor da transparência. Cada vez mais as organizações privadas e públicas estão sendo chamadas na atenção para que sejam mais transparentes nos seus processos, nos seus procedimentos, nas suas escolhas, nos seus critérios. Transparência, ou, como dizem os americanos, accountability, uma prestação de contas, ou uma forma de você ser mais claro nos seus procedimentos, tem se tornado um valor intangível e importante para as empresas, para a governança dessas empresas e para o público que essas empresas estão servindo. Dessa forma, acho que hoje, por causa da questão da era digital, da facilidade dos públicos cobrarem cada vez mais as empresas, eu penso que a gente vai, de alguma maneira, caminhar com mais velocidade. Esse tempo que você sinaliza, Diniz, que teríamos perdido na discussão, eu penso que pode ser saneado rapidamente, claro que com a participação do público. Eu não sei até que ponto as organizações Globo, para responder ao Joel, elas estariam disponíveis e à disposição para fazer algo nesse sentido, de revelar as entranhas tão profundamente. Mas eu penso que o momento é irreversível, né? A tacada foi dada. Leonel Aguiar, tentando exercer a nossa consciência crítica, não é? Nosso papel de cobradores, não é? Porque nós vamos cobrar esse documento muitas vezes. Mas tem nós até reproduzimos na nossa reportagem introdutória um comentário feito pela apresentadora do Jornal Nacional, a Fátima Bernardes, que ela diz muito bem, de que é preciso distinguir a grande rede da internet, onde se até pode se praticar um jornalismo individual, não é? Mas isso diferencia-se da empresa jornalística, que essa sim tem princípio. Quer dizer, não estaria também na raiz dessas diretrizes, desses princípios editoriais, uma necessidade de demarcar, separar, olha, redes sociais, toda essa parafernália que surgiu aí, que é muito importante, é uma coisa. Jornalismo profissional, empresarial, é outra coisa, e esse tem que obedecer a princípios, não pode ser uma coisa aleatória. Você vê que talvez essa pressão das mídias sociais tenha criado esse movimento de autodefesa, digamos, da mídia tradicional? Sim, assim, com certeza, né? Assim, eu acho que logo no começo do documento, as organizações Globo tentam se posicionar sobre o que significa o jornalismo para essas organizações. Eu acho que até a definição que eles dão no documento é bastante interessante e bastante proveitosa também para fazer avançar no debate. Evidentemente que a própria definição do que é o jornalismo e para que serve o jornalismo numa sociedade democrática já é objeto de disputa política, de disputa ideológica, de sentido mesmo sobre o que significa esse jornalismo. Mas eles lá dizem, assim, de uma forma bastante clara, né, que o jornalismo seria um modo de conhecimento da realidade social.
Eu acho até esse entendimento, assim, do ponto de vista teórico mesmo de pensar o jornalismo, já é um avanço, né? Assim, se o jornalismo, nesse sentido, para essas organizações empresariais, significa uma forma de conhecimento, e se toda forma de conhecimento ela é marcada por relações de saber, e as relações de saber se marcam por relações de poder, eles estão jogando no debate público, né, assim, que o jornalismo é uma forma de conhecimento, portanto, né, assim, é um modo de produção de conhecimento da realidade que vai estar o tempo todo disputando com outras formas de conhecimento da realidade essas relações de poder e essas relações de saber. Assim, de certa maneira, isso dá a entender no documento, né, que o jornalismo se constitui, portanto, assim, um campo de disputa ideológica sobre o conhecimento dessa realidade social. É um campo de saber, um campo marcado por disputa de forças políticas, de forças de poder. Eu acho que isso é interessante, assim, esse debate, assim, quando uma organização empresarial define o jornalismo dessa maneira, assim, que eu acho até uma boa definição, ela remonta à discussão do Robert Parker, da Escola de Chicago, da sociologia lá da década de 30, por exemplo, mas há outras definições. Mas o fato dela jogar isso, e quando você joga isso para o debate público, essa definição, ela traz outras questões junto com isso, né? Assim, porque marca que o jornalismo é um campo de disputa sobre o conhecimento da realidade social. E se é um campo de disputa, ele é um campo marcado, né, por forças de poder e, portanto, né, assim, de saber em relação a esse conhecimento, né? Acho que isso assim, é importante, né, nesse sentido, que a sociedade tome isso a sério, né, assim, no sentido de debater essa questão, portanto, né, assim, que jornalismo queremos, já que agora qualquer um pode fazer jornalismo do ponto de vista não profissional. Eugênio Butti, dentro dessa observação muito pertinente do Leonel Aguiar, eu queria continuar a te provocar, né? Porque estamos aí para provocarmos e sermos provocados, não é? Não somos donos da verdade, mas eu queria te provocar com relação ao seguinte: eu fiz uma triagem no documento através do mecanismo de busca, e não vi a palavra pluralismo, quer dizer, não há uma, dentro dessas diretrizes, dessa profissão de fé das organizações, não há uma recomendação para os veículos ser isentos, sim, mas ser isento é uma coisa, serem plurais é outra coisa. Como é que você vê essa questão? Diniz, é um grande prazer sempre e um grande aprendizado conversar com você. Eu vou dizer uma coisa que o telespectador vai achar que é marmelada, mas eu tinha sentido falta da noção de pluralidade, de pluralismo no documento. Recentemente surgiu um código nos Estados Unidos, não vem ao caso, são 9 pontos importantes, começa pelo dever da verdade, a independência. O 9º ponto é a diversidade e a pluralidade dentro das redações, inclusive. Se recomenda, com todo acerto, que uma equipe jornalística seja composta por visões distintas, pessoas de origens diferentes. Eu senti, do ponto de vista metodológico, falta do valor do pluralismo dentro desse documento. Não fiz a mesma busca, Diniz, que você fez com um buscador de palavras desses que tem em computador e tudo, mas senti falta na organização metodológica. Isso, no entanto, eu creio que não retira o valor do documento. Eu quero insistir num ponto aqui. Eu, como jornalista e como professor de jornalismo, eu recomendo enfaticamente a todos os interessados no assunto que leiam o documento, que estudem o documento, porque ele contribui, não é apenas que ele é interessante, ele é bom, ele contribui para a clareza do jornalismo que nós fazemos no Brasil. Ora, nós temos que saudar. Agora, tal seria se nós não tivéssemos um acréscimo fazer aqui, um acréscimo fazer ali. Eu acho que isso precisa se desenvolver com a instalação
de ouvidores, de ombudsman, canais abertos e participação do telespectador em todas as instâncias do jornalismo de TV, do leitor, como já tem na coluna de jornal, mas até mais do que isso. O Globo inova ao fazer editoriais que contrariam, convidar articulistas que defendam pontos de vista alternativos àquela defendida pela linha editorial do jornal, o que no Globo é uma inovação na direção do pluralismo. Então, isso tudo é muito rico, são muitos horizontes, mas sim, eu senti falta da palavra pluralismo nesse documento. Deixa eu só explicar, que isso não há dúvida, é uma premissa. Esse documento é tão importante que mereceu de nós um programa especial. E, mais do que isso, nós queríamos convidar, se possível, um dos acionistas do Globo ou alguém num executivo de alto nível para vir aqui participar num ambiente cordial e civilizado, como teria que ser e é normalmente. Então, levamos isso muito a sério. Esse é um documento que mereceu uma edição do Observatório da Imprensa. Agora, isso não pode... O fato de ser um... Diga. Eu não sei se eu vou te interromper, tumultuar, mas eu quero chamar a atenção para uma palavra que aparece no documento e que hoje no Brasil é essencial. A palavra laico. Laico. O jornalismo não pode se deixar influenciar por causas religiosas. E esse compromisso a Globo, as organizações Globo assumem. Eugênio Butti, você tocou num ponto crucial. Vamos tratar disso no próximo bloco. Até já.